Havendo orçamento disponível para estas questões, porque é que vocês acham que falha o planeamento? Poupa-se assim tanto dinheiro na falta de planeamento? Ou é simplesmente por ignorância? Qual é que acham que é o motivo? Isto é para quem quiser responder. Posso responder? Não é uma questão linear, é uma questão complexa, porque frequentemente falham inúmeros aspectos. Falha o conhecimento no sentido de não se perceber à partida de que forma o planeamento correto, porque pode haver um planeamento não correto, de uma forma de... É o que nós como disse, o planeamento era um planeamento exatamente, bem pensado. Estou a brincar. O que nós temos... Se calhar eles acham que é planeamento. Não, porque nós temos inúmeras políticas de planeamento, mas não significa que sejam adequadas, não é? Falta muitas vezes, porque como há pouco referimos, as pessoas que têm o poder de decisão não são necessariamente pessoas que têm uma formação ou sensibilidade, uma tal visão estratégica de ver a cidade como um todo. Muitas vezes há outros interesses que se colocam, e não quero muito explorar esta vertente, mas há muitos outros interesses. Não há censura aqui. Não há censura. Que se colocam, mas eu acho, eu sinto muito isto, e não é só no planeamento urbano. Eu penso que o problema é todo este. Nós temos tendência a encarar a questão ambiental e toda esta dinâmica sempre de formas pontuais, como acontece agora com os transportes. Há esta questão dos transportes, vamos resolver o problema dos transportes, mas todo o sistema é frágil, todo o sistema tem lacunas e vai haver pontos de ruptura. Por exemplo, nós agora olhamos muito para a questão da cidade sustentável e temos que olhar, porque segundo os números até 2030, até 2050 vai haver 30% mais de população que se vai concentrar nas zonas mais urbanas. No entanto, e por exemplo agora o Estratégia Europa 2020, que se concentra muito no desenvolvimento sustentável nas cidades através da inovação, na indústria, dos processos, nas logísticas, mas muitas vezes esquece, nestes processos, nós esquecemos, por exemplo, do setor primário e da agricultura, que é responsável, eu vou falar em Portugal, mas a nível mundial os dados são sempre os mesmos, é o principal responsável pela degradação e gasto dos recursos hídricos e do solo. E, portanto, nós nunca nos podemos pensar que para ter uma cidade sustentável, que nunca será sustentável na verdadeira acessão da palavra, não podemos esquecer os outros setores, porque não podemos trabalhar neste sem este ser sustentável. Porque se nós utilizarmos, como aconteceu no norte de Portugal há muitos anos, todos os solos eram contaminados, porque nós temos, aqui no norte do país, temos uma enorme disponibilidade de recursos hídricos, e então o excesso de irrigação, o facto dos agricultores terem à sua disposição enormes quantidades de água, fazia com que, no seu intuito de aumentarem a produção, havia uma irrigação em excesso, logo diluía os químicos adicionados à terra, e o que acontecia era um processo de lixiviação, que no fundo é a penetração em profundidade dos químicos que contaminavam o solo e os lençóis freáticos. Portanto, todo este problema de planeamento é muito complexo e sobretudo, temos que começar a pensar se queremos efetivamente deixar, como a Marisa dizia, o nosso mundo para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós temos que pensar no planeamento de uma forma articulada, de forma que nós conseguimos agregar todos os setores, porque não podemos tratar um setor individualmente e achar que vamos tornar a cidade, ou o parque, ou a marginal, ou qualquer um destes elementos sozinho, vamos torná-lo sustentável e vai ser muito apelativo, porque vamos poder dizer a cidade do Porto tem uma praça, tem um jardim, quando todos os outros setores estão alencados e estão articulados, e é necessário e é fundamental que haja uma política de planeamento em todos os setores, gradualmente, porque é um trabalho progressivo, mas não podemos dissociar o setor primário, a agricultura, da indústria, da requalificação urbana. E para mim este é um dos principais problemas, porque nós vamos ter, e nomeadamente os nossos políticos, vão estar sempre a tentar se concentrar no problema, se calhar, que está mais em voga, os outros vão ficando na sombra e nem por isso vão sendo resolvidos. Por isso é que eu estava a referir, agora são os transportes, daqui a uns meses ou daqui a um ano será outro,
porque não há uma ligação, não há uma interligação de políticas e de planeamento entre os diferentes setores que, no fundo, constituem a nossa sociedade. Por isso é que eu apontava há pouco que isto não era tudo um bocadinho para ouvir as pessoas, não é? Fazer de conta que andamos a tentar tratar dessas questões, mas no fundo não há resultado. Tem que existir o envolvimento das pessoas e muitas vezes também a informação não passa para as pessoas, não é? É um bocadinho dizer separa os resíduos, mas também não dizem às pessoas qual é a vantagem de separar. É quando nos pedem dinheiro para determinada instituição, não é? Mas podiam mostrar o que é que fizeram com esse dinheiro. Geralmente, se calhar, as pessoas mais vezes davam dinheiro. Não davam, não é? E aqui, com o ambiente, é exatamente a mesma coisa. Por um lado, é preciso dizer às pessoas que há uma fase em que até podem participar antes das coisas avançarem, não é? Se os projetos têm um grande impacto ambiental, há uma participação pública, que a maior parte não sabe que pode participar. Depois de existirem já os processos, a construção, de tudo já existir, é preciso dizer às pessoas então de que forma é que podem contribuir, não é? Qual é o papel delas também na sociedade e para esse desenvolvimento sustentável. E também quais são os benefícios então para todos. Isso também é importante passar para o outro lado, não é? Então separa os resíduos, mas porquê? Há pessoas que não entendem, então vou ter trabalho. Não há pessoas a fazer isto, eu vou tirar o trabalho às outras pessoas, agora começo eu a separar os resíduos, vai deixar de vir o senhor buscar o lixo à minha porta, vai para o desemprego. É preciso explicar todas estas situações. E do outro ponto de vista, quando se faz aquilo que chamamos de asneira há pouco, e há de facto uma praça que não é planeada e que não tem o resultado que era pretendido, há relatórios que identificam esse problema, que definem isso como algo que não está bem feito. As pessoas têm acesso a isso, têm essa consciência? Ou isto é só no vosso íntimo? Portanto, é da tua consciência pessoal que há praças que não funcionam? Ou politicamente, judicialmente, que eu tenha conhecimento, não existe esse tipo de relatórios. Portanto, é uma opinião pessoal. É uma opinião pessoal baseada em determinados conhecimentos teóricos. É isso. Eu acho que uma coisa que também falha no planeamento é a tal questão da profilaxia, não é? Que é, eu tenho um planeamento e se houver desvios a esse planeamento, não é? Isso tem um custo. E isso também não é contemplado. É importante sim ter um planeamento. Estamos aqui a falar da questão de existir um planeamento. Pode às vezes não existir e isso traz custos e implicações. Mas também há a questão de, ok, temos um planeamento. E se existirem desvios, não é? Tudo isso também tem implicações. E é importante prever esses desvios ao planeamento. Isso também é importante considerar. E acho que também, mas isto também, mais uma vez, é uma sensação pessoal que eu tenho, é que o discurso da sustentabilidade, acho que há pouco Pedro referiu isso logo no início, tem sido de certa forma muito hermético, ou seja, tem sido discutido entre pessoas que estudam a sustentabilidade. Portanto, este tipo de debates e coisas que felizmente se vêm a crescer como cogumelos são muitíssimo válidos, porque é preciso. A minha opinião pessoal é esta: acho que já chega de teorizar a pertinência da sustentabilidade. O que é, como é que se pode fazer. Eu acho que neste momento, sendo que isto já é pegado em termos globais desde os anos 60, 70, já temos um background teórico fortíssimo para pôr as coisas em prática. E temos agora que passar à prática. E se tiver que haver alguma teorização, na minha opinião, será em como formas eficientes de trazer isto para a prática. E uma das mais eficientes, mais uma vez, na minha opinião pessoal, é já justamente a sensibilização das pessoas, do cidadão. Eu queria só encerrar o ponto anterior, se me permites, em relação àquilo que foi mal feito. Vocês veem mais alguma questão pertinente no Porto e nas restantes cidades portuguesas de falhas de planeamento? Portanto, deste um exemplo abstrato, mas conhecemos algum concreto. Eu não sei também se és do Porto ou não. Sou do És, Porto. pronto. O que é que tu sentes? Sim, eu acho que quer no Porto, quer noutras cidades, por exemplo, há uma questão que também é importante considerar em termos de planeamento, que é a nível do saneamento, por exemplo. Não só aquilo que está aos nossos olhos, mas há outras questões que são importantes terem atenção. Por exemplo, a questão do saneamento não é importante. E é importante também pensarmos, e entra também na questão do planeamento, que é numa situação de catástrofe ou numa situação não vai faltar a palavra, mas Intempéries. sim, mas Não sei onde é que pois, queres não ir. sabe, não é? É para o Porto. Não, catástrofe, mas eu queria dizer também quando há, por exemplo, colocam um produto químico na água. Ok, pronto. Desastre. Contaminação. Sim, mas
É bem isso, mas vão tentando. Tornar-se dinâmico. Portanto, nessas situações, acho que também é importante considerar, não é? Pronto, se há uma situação, as tais situações de catástrofe, então ainda há pouco tempo, recordo-me bem de uma situação em Barcelona que durante horas a cidade ficou sem água, não é? Estamos a falar de Barcelona, não é? Como é que é possível? E isto não está contemplado no planeamento, não é? Não há um plano de segurança para isto. Isto é importante, não é? Não é só aquilo que está nos nossos olhos, também o planeamento é noutras áreas. Aqui entra um bocadinho no... Desculpa, eu esqueci do que o Pedro estava a dizer há pouquinho muito bem do greenwashing, não é? Portanto, nós fazemos um projeto, seja o projeto que for, seja um projeto de uma empresa, de um espaço público, um edifício, e no caso, eu dou muitas vezes este exemplo, usar casas de edifícios, pomos uma cobertura ajardinada, já que já é muito sustentável. Não necessariamente, muito pelo contrário, dependendo da latitude. E na nossa, certamente, não é mais aconselhável. Exatamente, e do tipo de cobertura. Mas quem fala disto fala muita coisa. Portanto, aparentemente, temos a tendência, vemos uma coisa, um espaço todo verde, que está muito bonito, todo muito limpinho, é muito sustentável. Temos que ver o que está por baixo. Então, a questão infraestrutural é, sem dúvida, determinante. O tratamento de águas, as questões das rodovias, estas questões são absolutamente fundamentais. Essas opções verdes, em termos de aspecto, são muito comuns aqui na cidade ou ainda não? Nesta? Sim, no Porto. Eu acho que... há uma tese mostrada muito interessante que nos fala que acho que, salvo no final do século XIX, 95% dos espaços públicos da cidade eram arborizados. 20 anos mais tarde, essa porcentagem reduziu para 10%. Exatamente por causa do advento do automóvel. Como é uma estrutura muito medieval, ou era árvores ou era carros. Árvores, claro, foram abaixo. E então... mas isto para... Perdi-me. Mas era importante. Eu agora fugi para essa parte da questão da opção do aspecto das casas e da opção verde. Acho que nos últimos anos, e depois que fomos capital europeia da cultura, em 2001, tem sido feito um esforço para tornar a cidade mais verde, sem dúvida. Agora, eu acho que, e isso no Porto, eu acho que seja lá pela iniciativa de quem for, está de parabéns, porque realmente a cidade está a ficar mais verde. Agora, acho que depois há um problema que é depois na questão da manutenção, e isto é um problema que é uma questão que é recorrente, que é a questão, por exemplo, das podas das árvores. As podas que, na verdade, são verdadeiros atos de mutilação às árvores. E isto também é sustentabilidade, porque uma copa, em termos gerais, não deve ser podada numa dimensão superior a 10% da sua copa. Portanto, é só um bocadinho, é de uns ajustes. Preferencialmente, até nem deveria ser podada. Ela só é podada para garantir que não vai entrar em conflito com a circulação de peões e veículos. Em função do homem, não é? Exatamente, sempre. O que tudo bem, vamos introduzir esta chamada vegetação urbana. Portanto, ela tem um comportamento, espera-se que ela tenha um papel diferente de quando ela cresce livre na natureza. Agora, nós assistimos a verdadeiros atos de mutilação. E qual é o problema disto? É que, salvo o erro, por cada poda abusiva, e que são as frequentes a causa em que vemos um tronco ao alto, ou em que podamos os ramos e ficam só com os principais, porque pensamos que a árvore vai cair, o ramo vai partir no inverno seguinte e vai-me partir o carro. Portanto, cortamos isso tudo e, na verdade, aí é que é o perigo. Mas, pronto, não vou gostar para entrar por questões de fisiologia das árvores, mas entramos aí no problema onde é que é o problema da sustentabilidade disto? É que tiramos, assim, em média, 40, 50 anos de vida à árvore. Se investimos na plantação, investimos economicamente, intelectualmente e bioclimaticamente, ou o que seja, na plantação daquelas árvores, se estamos a retirar anos de vida, uma coisa que pode durar 200 anos, passa a durar 50 anos, estamos a tantos investimentos. Portanto, estas questões de formação também de know-how técnico que muitas vezes tem que existir. Isto pensa um pouco aquilo que eu estava a tentar dizer do desinvestimento, não sei se esta palavra existe, no não investimento em questões de manutenção. E investimento é em termos de frequência, de qualidade e de know-how, de como manter as coisas, como saber fazer as coisas. Eu sou apologista de que não é preciso fazer muito. Eu prefiro muito mais fazer pouco e fazer muitíssimo bem. E sabermos o que estamos a fazer. Posso dar um exemplo concreto? Por exemplo, que acho que não é o que se passa aqui no Porto, mas é uma cidade na qual isso poderia acontecer. Em termos de melhoria da qualidade do ar, corrijo-me se estou enganado, mas acho que não. Mas seguramente em termos térmicos e todas as propriedades bioclimáticas que as árvores têm, basicamente de potenciar o nosso conforto térmico em determinado espaço, redução da temperatura do ar, da temperatura das superfícies e por aí fora, é muito mais vantajoso
ter diversos pequeninos parques, e podemos estar a falar de parques talvez mais pequenos que aqui o Jardim de São Lázaro, ao longo da cidade toda, criar um contínuo vegetal, uma rede de espaços verdes, que não precisam necessariamente ser jardins, podem ser ruas arborizadas, largos arborizados, o que quer que seja, em jardins, do que ter um grande parque da cidade num canto da cidade. Isto em termos térmicos e de qualidade do ar, não em termos funcionais, isso é outra questão. É muito mais eficiente, porque em termos térmicos, pelo menos, não sei como é que é com o ar, mas em termos técnicos, um parque, independentemente da sua, uma área verde, aliás, independentemente da sua dimensão, tem uma área de influência que ronda os 100, 200, máximo 300 metros no seu perímetro, que é nada, basicamente. Portanto, nós, se fazemos um parque isolado, a influência desse parque sente-se numa faixa de 300 metros no máximo no seu perímetro. Se tivermos estes 300 perímetros repartidos ao longo da cidade toda, então aí temos benefícios muitíssimo mais expressivos, porque esses 300 metros são repartidos à escala do quarteirão, da rua, os jardins privados são importantíssimos. Daí, desculpa interromper, mas é só por acrescentar ao que estás a dizer, que eu concordo plenamente. Daí que está-se muito a fazer muito mais no sul do país, mas é uma prática que está, que felizmente vamos tendo alguma acessibilidade também cá no Norte, que é justamente a existência e o fomento de corredores verdes. Já há uma associação portuguesa de corredores verdes que pretendem justamente criar, de alguma forma, elementos de ligação entre os diferentes espaços da sociedade, que esses espaços fragmentados que estão muitas vezes isolados independentemente da sua área, como o Parque da Cidade. Então estes corredores verdes pretendem criar elementos de ligação entre os diferentes espaços e têm um impacto extremamente positivo. São muitas vezes os corredores verdes. A definição de corredor verde pode ser relativamente ampla, mas são o suficiente para ter um impacto extremamente positivo em termos térmicos, em termos de estética, em termos de bem-estar. É uma intenção, está a acontecer. Já existe. Onde é que podemos encontrar? Existe muito na área de Lisboa, em Monsanto, existem imensos estudos e existe mesmo de casos práticos de corredores verdes. Muitas vezes pode ser uma pequena avenida arborizada, mas no qual esta arborização foi feita com conhecimento. Exato. Não é porque existe muita massificação termal, temos um problema ambiental, vamos colocar aqui um grupo de árvores, independentemente do diâmetro da copa, ou se vão entrar em conflito. Não, portanto, são estruturas pensadas, a manutenção é pensada e cria esta ligação que, no fundo, acaba por integrar os ecossistemas que cada vez mais nas cidades são fragmentados e isolados. E é uma prática muito positiva que seria muito bom que nós continuássemos a fomentar e que no fundo se generalizasse, não fosse apenas aquele caso, exemplo, em Lisboa ou na área do Sul, mas no fundo adotássemos essas práticas. E eu acho que tocas num ponto muito importante, que mas isso de ser sustentável, isso é só pensar em árvores e manjericos e couves e cebolas e não sei o quê? Não. E ainda que fosse, só isso tem uma responsabilidade imensa. Porque quando nós escolhemos uma árvore, a árvore não pode ser escolhida, e às vezes os projetistas têm muito essa tentação de escolhê-la meramente em termos estéticos. Como é que ela fica? A cor da flor, a copa é bonita, mas há uma série de outras questões que têm que ser cruzadas com a estética. A forma da copa, o diâmetro da copa, máximos, temos sempre que pensar em máximo, as raízes, os sistemas de raiz, a velocidade de crescimento, a altura, a probabilidade que essa árvore terá de criar alergias aos cidadãos, por exemplo, portanto, a questão, se a árvore produz alguma substância resinosa que depois vai dificultar a manutenção do espaço e aí vai ter custos acrescidos na manutenção daquela região. Exatamente. Há muitas, exatamente. Por exemplo, no Reino Unido não se utilizam espécies nativas em espaços urbanos, porque todas as espécies nativas do Reino Unido, portanto, como fui informado por arquitetos paisagistas lá, têm ou usam bagas ou têm substâncias resinosas, portanto a manutenção dos espaços dispara. Então usam sempre o plátano. É a árvore de eleição deles, porque é uma coisa como... Não há uma árvore nativa em espaço público no Reino Unido. Conheces mais casos de bons exemplos a nível internacional nesta área? Cidades bem desenhadas, bem planeadas? Ora bem, assim, se pensarmos assim numa cidade que seja totalmente Conheces planeada do zero... Ou ouviste falar numa sim. peça, se lá estiveste? E eu acho que há cidades que sim, seguramente. Há pedaços de cidade, há muitos pedaços de cidades. Por exemplo, Londres é uma cidade que está a apostar imenso nisto, porque tem problemas ambientais fortíssimos.
está a apostar numa cada vez maior renaturalização da sua área urbana, seja a nível da água, seja a nível dos jardins privados, portanto, torná-la cada vez mais verde. Mas depois há cidades que eu acho que estão muito bem conseguidas em termos bioclimáticos. E algumas delas são cidades, daquilo que eu conheço, teórico e de casos práticos, na Alemanha, Suíça, França, são norte de Itália. Há imensos casos que nem sequer são estudados, são pequenas vilas às vezes, ou não são casos de estudo, não têm que ser, de cidades que estão com uma qualidade de vida, e quando falo em termos de qualidade de vida, falo em termos ambientais, do bem-estar das pessoas, tu vês felicidade naquela cidade. E vês cidades que são construídas, ruas arborizadas, onde podem ser, porque nem todas têm perfil, porque há umas que têm infraestruturas subterrâneas, não vamos estar a plantar uma árvore, porque das duas uma, a árvore vai arrebentar com as infraestruturas vão matar a árvore, e ela nunca se vai desenvolver. E há muitos casos. Mas são casos mais recentes ou temos também cidades com alguma antiguidade que foram... As cidades da antiguidade, digamos, antiguidade, já tratados, os tratadistas, o principal tratadista de arquitetura, um romano, já não sei que século é que era, mas ele já descrevia a questão da importância climática e de sustentabilidade, muito embora ele não falasse disso, da qualidade do ar, da qualidade da existência de esgotos, da orientação dos edifícios para a exposição solar, já se fala desde os romanos. E temos poucos vestígios, não é? Agora, hoje em dia, mas há um tipo de cidade que é manifesto, que soube muito bem trabalhar com o tipo de clima, que foi a cidade medieval, que há pouco dizia, que é uma cidade por constrangimentos também económicos e políticos e sociais, invasões, se adaptou muito às formas dos terrenos. Também não havia a capacidade que hoje já de fazer um aterro e construir ali do zero. E fazer aterros é das coisas mais insustentáveis que há. Nós devemos realmente trabalhar com o clima, com a topografia e com o lugar. Portanto, eu diria que quase todas as cidades medievais são mais termicamente a priori. Atenção que eu estou a falar em termos muito genéricos. Mas todos estes casos que eu agora referia, da Alemanha, Suíça e por aí fora, Reino Unido também imensos, Áustria, são coisas recentes. Eu julgo que grande parte dos projetos terá começado anos 90, finais dos anos 90, por aí. Portanto, já vimos que de uma forma estruturada. do ponto de vista das instituições públicas, o que está a falhar é o planeamento, é isso que tem que começar a acontecer em condições. Do ponto de vista do tecido empresarial, sabes dizer-me que tipo de comportamentos é que devemos começar a adotar? Se temos tido boas condutas ou não, que contributo é que as empresas poderão dar para esta questão? A questão geral em termos de A questão geral, sustentabilidade. sim. Sim, em termos de empresas, acho que é importante, desde o início, definirem as suas boas práticas, não é? Uma questão de ética também, é a forma de funcionarem. Isso acontece muito, nem por isso. Vai acontecendo, não digo que não é? É óbvio que é difícil, não acontecia, não é? Agora é que vão surgindo essas empresas, as empresas novas que entretanto surgem, já vão desenvolvendo mais esse conceito e essa mentalidade, essa forma de atuação. Acho que é uma questão de ética e essa questão de ética também, enquanto empresa, desde o início que assumimos, devemos levá-la até ao fim, não é? Independentemente daquilo que possa vir a surgir em termos de outras propostas. Mas estamos a falar da sua área de atuação em concreto, não é? Mas há alguma que extravase esse tipo de área de atuação, essa situação da sua área de atuação? Ou seja, estamos a falar de boas práticas naquilo que as empresas fazem dentro do seu objeto social no dia-a-dia, certo? Mas para além disso, o que é que as empresas podem fazer mais? Sim, as empresas devem, essencialmente, também ter em consideração, como eu falei há bocadinho, os fornecedores, não é? É importante. É importante também, por exemplo, há inúmeras empresas que são certificadas pelo ambiente, por exemplo, pela 14001. Há empresas que não são, mas têm um sistema de gestão implementado, desenvolvido. Não têm o certificado, não é? Mas, essencialmente, o que interessa a cada empresa é analisar os seus impactos ambientais, ou seja, os impactos ambientais da sua atividade, que impactos é que tem, de que forma é que eu os posso controlar, de que forma é que também os posso prever, a fim de minimizar esses impactos, não é? E depois muito essa questão, como eu falei, é também avaliar os meus fornecedores, perceber se eles também vão ao encontro das minhas necessidades, fazer essa avaliação, porque também muitas vezes isso são necessidades solicitadas pelo meu cliente, não é?
muitas vezes também essa adaptação das empresas ou essa resposta que tem que ser dada também é no sentido de responder àquilo que os nossos clientes também querem, também precisam. Então tem que haver esse ajuste também no mercado, não é? E cada vez mais o cliente quer algo verde, não é? Algo ecológico, algo eco, não é? Cada vez procura isso. Acho que temos visto isso e muito nas redes sociais conseguimos perceber isso, não é? Mas achas que estas, há esse boom. Quando são atitudes altruístas, no fundo, achas que são muito motivadas por questões de marketing ou há uma intenção verdadeira de contribuir? Questões legais, não é? E a partir daí, já que estamos a fazer, porque não, e há esse investimento, porque não ir mais além, então aproveitar isso e passar isso para o exterior, não é? Agora, há empresas que fazem bem e não passam para o exterior, não é? Ou não perceberam que isso pode ser importante, não é? Ou pode ser vantajoso para elas, também podem não ter percebido, não têm essa intenção. E não só a questão do marketing e da pouca experiência que eu tive no mundo corporativo, posso dar este exemplo, a nível de grandes empresas que têm gastos muito significativos em termos de energia, de água, de resíduos. Não só é muito importante o cumprimento, como a Marisa dizia, da parte legislativa, como houve todo um processo de construção, de constatação que, efetivamente, e temos aqui o sistema de gestão para 2001 ambiente, que a Marisa referia, que esta implementação é cara, mas há muitas, como a Marisa referia, há muitas empresas que têm um sistema, embora não tenham o label, a certificação, mas têm. Porquê? Porque o facto de a aplicação deste sistema de gestão, não só em termos ambientais, é positivo e tem impactos ambientais muito positivos no sentido de redução, lá está, à partida, de redução de determinados desperdícios, como também acaba por usufruir da questão financeira, não é? Se nós podemos reduzir, se uma empresa, não quero dar nenhum exemplo agora, mas uma empresa que tenha mais de 100 trabalhadores, uma superfície muito grande, se através do sistema de gestão vai conseguir reduzir na sua fatura ao final do mês, portanto, no fundo, alia-se a questão do marketing de esta empresa, atenção, esta empresa é um exemplo em termos de sustentabilidade, em termos de ambiente, mas, por outro lado, obviamente que a grande motivação deles é o facto de diminuírem muito os custos inerentes ao seu processo produtivo e de prestação de serviços. Portanto, quando falamos em empresas do setor, também no teu caso, eu vejo que nos países nórdicos é muito comum haver o conceito de cluster, em que há várias empresas que se juntam no mesmo espaço e têm também estratégias concertadas para um determinado fim, e isso já está provado que de facto resulta melhor do que um regime de concorrência bruto, não é? Acham isso uma realidade possível para o Porto, por exemplo? Porquê é que em Portugal há muito esta tendência de nos juntarmos 4 ou 5 empresas e definirmos uma estratégia comum para um determinado resultado? Não sei quem é que quer responder, mas porquê é que acham que isso aqui não acontece assim tanto? Possivelmente porque ainda não percebemos as vantagens disso. Por outro lado, porque ainda olhamos um bocadinho para o nosso umbigo. Exato. Não é? Mas que é possível. Claro, é possível, não é? É vantajoso também, não digo que não. Já agora também só sendo um bocadinho na questão do marketing verde, sim, não é? Sim. Se repararmos, inúmeras empresas mudaram a sua imagem para verde, o BES, por exemplo, não é? A Segurança Social, pelo menos em algumas cidades, não é? O logotipo é verde, não é? Isto é a esperança também. Segurança Social e sustentabilidade. Económica. Pois, que é a esperança. É o verde esperança. Mas existe, não é? Este boom existe e por algum motivo há de ser, não é? É porque o cliente também assim o quer e procura esse tipo de serviços, não é? Nós vamos ao encontro daquilo que o cliente quer. E pronto, e acho que também, se existir esse tipo de grupo, não é? De cluster, faz todo sentido também, não é? Porque não? Acho que também é mais vantajoso para todas as partes. Agora, também acho que é tal questão, temos que perceber as vantagens disso, não é? O benchmarking serve para isso, é tal questão de olharmos e então percebermos de que forma que isso pode ser vantajoso para nós e trabalharmos também isso, ou trabalharmos de outra forma e olharmos um bocadinho para o nosso umbigo. E provavelmente será a própria necessidade que nos aproximará
não é? As contingências económicas não são tão grandes que provavelmente a própria necessidade de pouparmos em determinadas, como uma renda, Sim, assim, isso acabar por nos acaba sempre uma aproximar. questão de necessidade, mas eu gostava de me focar na questão da concertação, das estratégias concertadas, se há de facto Ok. vantagens ou não a esse nível. Tu estás numa situação que poderá caminhar para isso em certos pontos, não é? Exatamente. Tens opinião sobre o assunto? Eh, Vês vantagens claras neste tipo de... Na questão do tal conceito de coworking, de partilhar o mesmo. Poderá não ser coworking, mas desde que haja de facto entidades diferentes a trabalhar para o mesmo espaço. fim, no regime de não concorrência, no fundo. Exatamente. Depende. Isto também poderá incluir a arquitetura, Sim, eu estou a pensar, estou a trazer isto tudo para o lado da arquitetura. desde que canalizada para a mesma questão, não é? Não, Qualquer um. Pessoalmente, assim, eu penso, lá está, provavelmente havendo a expansão do conceito e as pessoas começando a aderir, haverão casos de imenso sucesso e pessoas que dizem, já não me imagino a estar só num espaço, e outros dizem, não, nunca mais quero repetir a experiência. Se o conceito for pensado de forma que as pessoas partilhem espaços em que hajam exatamente, é isso mesmo, é essa a palavra, em que hajam sinergias entre as diferentes entidades, eu acho que só poderá trazer vantagem. Eu vejo como algo que eu quero muito experimentar e que acho que é muito positivo. Mas lá está, tudo parte também do bom senso, daquilo que as pessoas querem e esperam também do outro lado. É uma questão de planeamento. E o planeamento também é importante. Peço desculpa, não sei se posso... Força, claro, podem intervir à A vontade. questão dos clusters, se calhar é preciso ter em consideração também que muitos negócios vivem do certo secretismo de si próprio. Portanto, se calhar o conceito de cluster para muitos negócios pode não funcionar tão bem. Sim, Daí os clusters pode ser uma boa ideia, pode funcionar, pode haver muitos casos em que de facto funciona, mas se calhar não há uma coisa que possa vir a ser massificada ou se calhar que possa vir a ser usada por todas as empresas. Sim, embora nesta área eu acho que seja um bocadinho mais fácil chegar a esse ponto, não é? Obviamente terá que ser numa matéria que permita às empresas abrir o jogo minimamente e trabalhar em conjunto, mas obviamente que há sempre limites a essa abertura, não é? Não sei o que é que ias dizer. Se eu falar, por exemplo, de gabinetes, de projetos, não propriamente de processos produtivos em que o produto tem características que durante a celebração não podem ser, imaginemos há um exemplo que não é muito pertinente, mas imaginemos um automóvel. Obviamente que um produto pequeno que tenha determinadas especificidades, que viva desse secretismo, obviamente que não, mas há tantos setores, tantas atividades que vivem de trabalho, de escritório, de gabinete, que acho que, da minha perspectiva, pode haver, não essa massificação que dizias, mas pode haver uma grande expansão do conceito, com certeza. Até porque a empresa, embora isto gaste mais recursos, poderá ter uma atividade específica no cluster e uma sede noutro local onde tratará outras questões. Isso depende agora dos recursos de cada projeto. Não, eu acho que foi uma observação muito pertinente. E eu lembro-me daqui de uma coisa que também para mim, que é óbvio que eu queria ter dito e esqueci, que é a questão do bom senso. Portanto, eu acho que isto da sustentabilidade é pura e simplesmente uma questão de bom senso. E por isso é que a crise é muito boa agora para isto, porque nós vamos reduzir as coisas ao mínimo e vamos ter que ter bom senso, quer queiramos, quer não. E isto para mim realmente, ainda que não houvesse crise nenhuma, a redução, dentro dos 3 R's da sustentabilidade, da redução, reciclagem e reutilização, redução, reutilização e reciclagem, a redução é sem dúvida, deverá ser a primeira escolha, porque até a própria reciclagem implica o consumo de energia para incineração e transformação. Se nós conseguimos reduzir as coisas ao máximo, e quando falamos em recursos energéticos, todo tipo de recursos, nós já estamos a ter um contributo imenso em termos sustentáveis. E se calhar os outros dois, da reutilização e da reciclagem, podem ficar para segundo plano.
O plano B e o plano C, basicamente é disso que se trata. Por acaso eu dou muitas vezes esse exemplo da reciclagem. Houve uma enorme campanha para sensibilizar as pessoas para a importância da separação e da reciclagem, mas não houve nenhuma campanha para a redução. Isso é que deveria ter sido feito. Posso Que é? então acrescentar uma coisa? Podes. Há bocadinho acrescentaste no triângulo de sustentabilidade, fizeste um quadrado, e acho que aqui então é importante acrescentar outro R, que é o repensar atitudes, antes de reduzir até. Exatamente. Porque, Sim, não há redução se não se repensarmos, precisamos deste produto, precisamos tomar esta ação que vai gerar mais resíduos ou mais custo. Preciso de ir de carro para o emprego? É Será que repensar posso ir de metro? atitudes e depois disso, sim, então Exatamente. reduzir. Mas só para concluir esta questão do cluster e não sei o quê, eu acho que é sem dúvida uma questão também a